Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um Café com Mila por aqui. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Camila Maronhas. Sejam muito bem-vindos. O Café com Mila tem o intuito de ofertar a vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido por meio das minhas devocionais e leituras bíblicas. Como eu sempre gosto de ressaltar, não sou pastora, mas eu gosto sempre de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido e aquilo que eu sinto que foi enviado, de Deus pro meu coração. Então eu posso dizer que o objetivo principal do nosso canal é ampliar os nossos conhecimentos e espalhar a mensagem de Deus aí o máximo que a gente puder. Justamente por isso, logo de início eu quero pedir para que vocês curtam o vídeo e enviem esse vídeo para pelo menos 2 amigos, caso vocês gostem da mensagem que foi feita aqui, tá bom? O meu cafezinho já está por aqui, ó. Como vocês já puderam ver no título do vídeo, o assunto é muito importante e bem delicado também, mas é um assunto que vai ampliar muito a nossa perspectiva acerca de pedir a Deus, vai trazer uma reflexão pra gente sobre a maneira como estamos agindo, mediante as nossas decisões, mediante aquilo que Deus tem ofertado às nossas vidas. É um vídeo que tem como intuito mesmo fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e reflita um pouquinho sobre essa mensagem que Deus trouxe pra gente. Tome cuidado com o que você pede. Bem difícil, Quem nunca ouviu isso na vida? Cuidado com o que você pede, porque você pode acabar conseguindo. Mas, com base em uma outra perspectiva, eu poderia dizer que cuidado com o que você pede, senão você pode acabar desagradando o coração de Deus. Bom, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, inclusive, falando que Deus não é o nosso gênio da lâmpada, E ele fala muito sobre essa maneira que nós temos de agir com Deus, como se ele fosse nosso gênio da lâmpada, que estivesse sempre disposto a nos entregar aquilo que pedimos em oração. Antes de começarmos o vídeo e a nossa reflexão de hoje, eu já gostaria de trazer uma pergunta aqui pra vocês. Se Deus, que não é o nosso gênio da lâmpada, mas nesse momento ele apareceria pra você, assim, diante de você, ele dissesse: diante de todas as coisas do mundo, você pode escolher o que você quiser e eu lhe darei. Imagina, o que você pediria? Coloquem aqui nos comentários, por favor, que eu quero saber a opinião de vocês. Com sinceridade, tá, gente? Até porque Deus conhece o nosso coração, certo? E vamos ser sinceros, com base no mundo em que nós vivemos hoje, nós somos muitas vezes tendenciados a sermos egoístas, Até porque poucas coisas funcionam de fato por aqui. Nós não podemos confiar, por exemplo, no serviço de saúde que a nós é oferecido. A educação não funciona como a gente gostaria. Os políticos, em sua grande maioria, são corruptíveis. Os impostos cada vez mais altos e nossa renda financeira, por muitas vezes, ficam restrita à nossa sobrevivência. De fato, são muitas coisas que a gente gostaria que melhorasse e eu quero saber a opinião sincera de vocês. Será que vocês pediriam por riqueza? Afinal, parece que a gente tá sempre precisando de dinheiro por mais que a gente trabalhe. Saúde, uma vida longa, para que vocês pudessem aproveitar o máximo possível, de tudo que Deus pode nos proporcionar aqui nesse mundo. Bom, a nossa base bíblica para começar a leitura de hoje está em Crônicas, 1 Crônicas 29, iremos ler do 26 ao 28, e 2 Crônicas, iremos ler do 1 ao 12. Caso vocês queiram pegar a Bíblia de vocês para acompanhar a leitura, seria ótimo, até para vocês marcarem aí o que vocês acharem necessário. Eu gosto muito de estudar dessa forma. Caso não, de qualquer forma, eu irei ler aqui para que a gente possa, dar prosseguimento à nossa mensagem. A desejável vida do rei Davi. A gente vai começar esse texto falando um pouquinho sobre o rei Davi, que foi um dos maiores reis, no sentido de ser um rei muito poderoso, muito sábio, um rei que confiava muito em Deus e principalmente o homem segundo o coração de Deus. Quando eu olhar pra lá, só pra vocês entenderem, é porque a minha Bíblia tá ali. Em Crônicas 26 diz que Davi foi um rei importante, reinou sobre todo Israel por mais de 40 anos, morreu em boa velhice, ou seja, eu entendo que ele tenha morrido de forma tranquila, sem muito sofrimento, sem muita dor, e desfrutou de uma vida longa, com muita riqueza e muita honra. Quem não deseja ter a vida de Davi? Agora nós vamos passar para 2 Crônicas. Só recapitulei aqui um pouquinho da vida de Davi, porque tem relação, com a mensagem que nós iremos abordar hoje, mas não é sobre Davi que nós iremos falar, e sim sobre seu filho, Salomão. O versículo 2 fala pra gente que a primeira atitude de Davi, após a morte do seu pai, antes, de suceder o reinado, ele reuniu todo o povo, juízes, líderes, chefes de família, e foi ao lugar sagrado, localizado lá no deserto de Sinai. Lembra o texto que eu trouxe sobre Moisés, onde estava localizada a tenda do encontro de Moisés. Eles foram à tenda primeiramente para consultar a Deus. E essa primeira atitude dele me chamou muita atenção porque ele já tinha sido coroado rei. Ele já sabia, quando Davi morresse, de fato, ele exerceria o reinado. Mas ainda assim, com humildade, ele foi pedir a orientação de Deus. E aí, eu quero fazer uma pergunta, tanto para você, para mim eu já fiz, na minha devocional, para basear nossa reflexão com relação a essa primeira atitude de Davi, lembrando que é só a primeira. Quantas vezes
vezes nós pedimos orientação de Deus antes de iniciarmos algo em nossas vidas? Quantas vezes você buscou a orientação de Deus antes de buscar um emprego novo, antes de iniciar uma faculdade? Quantas vezes nós nos propomos a nos orientarmos com Deus sobre algo que queremos de fato? Ou será que somos tendenciados a primeiro fazer e depois, quando não dá certo, a gente recorre a Deus, né, com nossos pedidos de ajuda? Socorro, Deus, não deu certo. Reflitam sobre isso. Na minha concepção, essa primeira atitude que Salomão teve, né, com relação a Deus, já demonstra, além de muita humildade, muita sabedoria também por parte dele. Mas o texto não para por aí. Essa foi só uma das 3 atitudes que Salomão tem a nos ensinar. E a segunda atitude de Salomão, né, dando continuidade aí aos versículos da Bíblia, diz que ele ofertou sacrifícios a Deus. Ou seja, mesmo com todo o poder que ele exercia, ele iria se tornar o próximo rei daquela geração, daquele povo. Ainda assim, Salomão, mais uma vez, se colocou no lugar de filho de Deus, reconheceu que sem Deus ele não conseguiria exercer um bom reinado e ofereceu a Deus sacrifício. Mais uma pergunta surge para a nossa reflexão. E nós? Será que nós também temos oferecido sacrifícios a Deus? Ou será que a gente está mais na parte dos pedidos, né? De buscar a Deus pedindo por algo? Mas aí você deve estar pensando, mas Salomão tinha muito dinheiro para oferecer sacrifício. Eu tô pedindo porque eu tô precisando de fato agora um pouquinho mais de grana, né? É muito fácil para um rei oferecer sacrifício. De fato, naquela época, sacrifício, ele tinha, né, um grande intuito de valor. Ele estava muito associado ao valor, porque as pessoas dedicavam coisas, né, que eram importantes para elas, com o intuito de mostrar para Deus que, olha, Senhor, toma aqui essas coisas valiosas, importantes. Só que, gente, trazendo para nossa realidade atual, vamos parar para pensar. Sabe o que nós temos de mais valioso nos dias de hoje e que muitas vezes nem a gente mesmo valoriza? O nosso tempo. Nosso tempo é algo de muito valor. Afinal, a grande maioria de nós possui uma rotina bem agitada, né? Muitas vezes o nosso tempo é bem corrido mediante a nossa rotina de trabalho, estudo, rotina com a casa, cuidado com os filhos, enfim. E hoje eu trago como sendo algo de muito valor para todos nós, afinal, estamos sempre em busca de tempo. Parece que ele tá sempre escorregando pelas nossas mãos. Eu faço uma outra pergunta a vocês. Será que temos sido capazes de ofertar uma parte do nosso tempo com qualidade, como sacrifício a Deus? E quando eu digo tempo qualidade, gente, eu não tô me referindo ao fato de que a gente vai um domingo por semana ao culto aprender a palavra de Deus, não. Tempo de qualidade, com base na perspectiva que eu tô trazendo aqui, em relação com as nossas devocionais diárias, devocionais com qualidade diárias, visando aprender mais sobre Deus e nos conectarmos mais com Ele. E outro aspecto do tempo que eu trago aqui é estar relacionado a um dos mandamentos que Deus nos orientou, que é cuidarmos, né, uns dos outros. Será que temos investido tempo no cuidado com o nosso próximo? Será que temos investido nosso tempo como sacrifício a Deus, visando obedecer a palavra que Ele nos ordena, que é propagar a mensagem de Deus àqueles que ainda não conhecem? Fica aí a reflexão. Mas o texto continua. E em Crônicas 7 a gente lê o seguinte: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse. E aí vem um grande momento, né? Deus aparece a Salomão em um sonho e diz o seguinte: peça-me o que quiser e eu darei a você. Deus conhece o nosso coração, assim como conhece o nosso. Conhecia também o coração de Salomão e viu que sacrifícios que Salomão estava entregando para Deus eram sinceros. E por conta disso, Deus decidiu que entregaria a ele um presente. Qualquer presente, qualquer coisa que Salomão pedisse a Deus, Deus daria a ele. Volto a perguntar: se Deus aparece hoje pra você, o que você pede a ele? Nós entramos então na terceira atitude de Salomão, que tá descrita lá em Crônicas 10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Gente, a responsabilidade, né, que Salomão iria exercer, dando prosseguimento ao reinado do seu pai, era muito grande. Só que de fato, durante algum tempo, ele foi preparado para isso. Afinal, Deus deu a ele essa responsabilidade. Só que ainda assim, mediante ao que Deus possibilitou a ele, mediante a todas as coisas que ele podia pedir naquele momento, Salomão pediu por 2 coisas: sabedoria e conhecimento. Basicamente 2 sinônimos, né? E por conta dessa atitude, eu vou trazer um relato pessoal aqui pra vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Só abrindo um parêntese aqui no texto pra gente poder refletir com esse meu relato, que tem tudo a ver com essa questão de Salomão. Bom, eu sempre soube que seria professora. Posso até dizer que desde criança era o meu sonho ser professora. E eu entendo que Salomão também sempre soube, né, que exerceria em algum momento da vida o reinado. Mas admito também que desde o momento em que ingressei no magistério, raras foram as vezes que eu pedi sabedoria. Raras mesmo. Principalmente depois de muitos anos de exercício profissional. Até porque quanto mais experiência a gente tem, mais a gente acha que sabe, certo? Mas o engraçado, né, entre muitas aspas de tudo isso, é que eu não pedi sabedoria. Mas isso não significa que eu não pedi coisas a Deus, não, tá? A verdade é que eu pedi por paciência
paciência, até porque a gente sabe que trabalhar com criança requer muita paciência. Várias vezes eu pedi forças pra conseguir dar conta de 2 turnos de aula. Por muitas vezes eu pedi socorro a Deus, quando as coisas já não estavam assim tão fáceis pra mim. Quem conhece a minha história sabe. Se vocês não conhecem, tem um relato aqui no Café com Mila também. Principalmente eu pedia muito a Deus por misericórdia, quando eu já estava caminhando a me adoecer, tendo em vista tantas demandas. Certamente, gente, parando pra refletir sobre essa devocional de hoje, eu pensei o seguinte: tivesse pedido sabedoria e conhecimento pra que Deus me orientasse, me capacitasse em relação à minha vida profissional, talvez eu não tivesse passado por essas questões psicológicas que eu acabei vivenciando durante esse tempo, que hoje me impedem de exercer a minha profissão, ou seja, falta de sabedoria. Mas voltando ao texto de Salomão, eu já considero Salomão sábio só pelo fato dele ter pedido sabedoria. Crônicas 11, Deus responde Salomão dizendo o seguinte: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei. Ou seja, Deus reconheceu, que Salomão ele teria múltiplas possibilidades. Só que o que me chama a atenção é que no final do versículo 11, Deus diz o seguinte: como me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Ou seja, quem colocou Salomão na posição de rei foi o próprio Deus. Desta forma, subtende-se que Deus sabia que Salomão teria capacidade de exercer aquela função a qual foi designada. E o que podemos aprender com isso, gente? Assim como no caso de Salomão, quem colocou você na posição em que você está hoje foi Deus. Se ele não te colocou, pelo menos ele te permitiu estar, certo? E ainda assim, independente da posição em que você está hoje, entenda que você também precisa pedir por sabedoria, conhecimento, conseguir exercer a sua profissão, ou seja lá o que for, conseguir exercer o seu chamado com capacidade, com qualidade. E agora eu quero abrir um novo parêntese para trazer um outro relato pessoal. Afinal, se eu trouxe esse texto aqui é porque eu entendi que ele era importante, e por meio dele eu trago 2 relatos, que aconteceram de fato na minha vida, só para poder aproximar esse texto de vocês, Bom, há um tempo atrás o Felipe estava trabalhando com algo que ele não gostava. Além de não gostar, depois de um tempo ele começou a sentir um pouco de repúdio por aquele lugar. E sempre que ele chegava, eu percebia esse desgaste, tanto físico quanto emocional, sobre ele. Até que um dia ele falou pra mim: nossa, eu tenho orado tanto. A gente já tinha começado a orar, por uma oportunidade de emprego. E um dia ele falou pra mim: nossa, eu tenho orado tanto, mas parece que as portas nunca se abrem pra mim. E no dia que ele me falou aquilo, eu comecei a refletir, sobre essa questão que ele tinha me dito. E eu falei com ele: olha, talvez ainda não tenha chegado a hora de você conquistar, determinada profissão que você deseja, mas eu acredito que Deus, ele deseja trabalhar em nós, deseja que nós tenhamos compreensão disso também, independente do local onde estamos e independente daquilo que a gente faz. Ou seja, e aí eu falei pra ele, tenta pedir pra Deus pra que você consiga ser luz dentro dessa profissão. Tenta perguntar pra Deus o que ele quer de você antes de que essa nova porta seja aberta. Qual é o que ele tem de importante pra falar com você, ou como ele quer te usar nessa profissão que você ainda se encontra. Talvez você possa ser luz pra alguém, com uma palavra, um conselho, ser mais sensível a alguém que de fato esteja precisando, até porque na época ele reclamava muito que as pessoas falavam demais, e estava com os problemas dele e não tinha muita paciência, pra lidar com os problemas dos outros, enfim. E aí eu orientei ele a isso, perguntar pra Deus de fato qual era a proposta que Deus tinha pra ele naquele emprego. Por mais que ele estivesse triste, chateado pelas portas não estarem se abrindo ainda, com certeza Deus ali tinha uma missão, ou queria prepará-lo pra algo. Afinal, embora eu tenha citado lá em cima, que eu nunca pedi sabedoria a Deus com relação à minha vida profissional, eu lembro que diversas vezes eu pedia pra Deus fazer de mim um instrumento para aquelas crianças. Afinal, muitas vezes eu lidava, na grande maioria das vezes, eu tava lidando com crianças extremamente carentes em todos os aspectos e que necessitavam de fato de um olhar mais acolhedor, mais sensível, mais empático, pra fazer a diferença na vida dela. E eu tenho vários testemunhos de várias situações que me aconteceram com relação a essa questão em que eu pude, de fato, ajudar diretamente as crianças, enfim. Só pra concluir, depois de um tempo, o Felipe conseguiu a oportunidade de emprego que ele tanto queria e pela qual nós orávamos muito. E eu sempre tentava passar isso pra ele. No início do emprego, ele teve um pouco de dificuldade de aprender, afinal era tudo muito novo. Eu tentava passar essa ideia pra ele de que, olha, antes de iniciar o seu trabalho, primeiramente, agradeça a Deus, por essa oportunidade concedida. Peça pra que ele
Ele te ajude a executar com competência aquilo que a ti foi solicitado. E com isso eu concluo, gente, que seja o local que for. Salomão era rei, tinha sobre ele uma grande responsabilidade, mas se você for médico, por exemplo, peça a Deus sabedoria. Se você for mecânico, peça a Deus sabedoria. Se você, assim como eu, for professora, não esqueça de pedir a Deus sabedoria. Se você trabalha com o público de um modo geral, principalmente, peça a Deus sabedoria. Ah, mas eu sou dona do lar, não tenho profissão. Bom, na minha opinião, você exerce a profissão de maior responsabilidade que qualquer uma outra citada aqui. Não que deva haver comparações com relação à vida profissional de ninguém, não é isso. Mas a pessoa que tá dentro de casa, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, também precisa pedir a Deus sabedoria. Sabe por quê? Porque dentro da sua casa, quem exerce reinado é você. Ou seja, você exerce o seu reinado mediante a vida dos seus filhos. Você é influência sobre a vida deles. Você quer coisa mais delicada, linda e difícil que isso? Ser reflexo de alguém que está se desenvolvendo e aprendendo diretamente com você a se tornar um cidadão. Ouso dizer que sua função, mãe, pai, dentro de casa, impacta tanto quanto a de Salomão, que era rei. Afinal, toda mãe e pai tem poder de governança sobre a casa. E não tem como governar e desenvolver seres humanos e servos de Deus sem sabedoria. Então, pais, mães, supliquem por sabedoria. Vocês mais do que ninguém. Supliquem diariamente. Afinal, a sabedoria que Deus colocar sobre a vida de vocês vai ser diretamente impactada na vida dos seus filhos. Independente do lugar que Deus te colocou, essa sabedoria. Para que nesse lugar faça se cumprir o desejo do coração de Deus. Para que você seja influência para outras pessoas. E principalmente propagar a mensagem de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Para finalizar, eu quero chamar a atenção de vocês. Para o fim do versículo, que também me chamou muita atenção. E diz o seguinte, no versículo 12: Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Gente, isso é muito forte. Isso nos demonstra o quê? Quando Salomão abriu mão de todos os pedidos super atrativos que ele poderia ter, mas que por confiar em Deus, como o próprio dono da sabedoria, recebeu muito além do que pediu. Gente, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós pedimos, mas também sabe o que nós precisamos. E por ver em Salomão um coração sincero, cujo objetivo era agradar a Deus, todas as demais coisas a ele foram acrescentadas. Isso nos ensina a buscar conhecimento, buscar sabedoria. Certamente Deus vai cuidar de todas as outras coisas que você precisa. Ah, mas eu ainda tenho um coração egoísta. Com certeza, se eu fosse Salomão, eu pediria por dinheiro. Afinal, é isso, né, que movimenta o mundo. Afinal, o dinheiro, ele resolve a grande maioria das coisas. Com dinheiro, você consegue saúde, você consegue educação de qualidade, você consegue, muito provavelmente, longevidade, né, enfim. Eu tenho um coração egoísta. E agora o que eu faço? Seja sincero. Em suas orações, seja sincero com Deus. Então peça pra Deus que Ele te dê o coração humilde. Afinal, nós não precisamos ser perfeitos pra falar com Deus. Nós precisamos ser sinceros. Seja sábio. Essa sabedoria. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje. Essa mensagem veio da minha devocional de hoje. Tocou muito o meu coração. Eu decidi, né, escrever um roteiro pra poder montar esse vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu quero entregar pra vocês a missão de compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas, gente. O nosso canal é bem novinho, tá crescendo agora e nós precisamos, né, compartilhar de mensagens positivas para as pessoas. A internet já tá cheia demais, coisas ruins, de violência, de agressão, enfim, de coisas que não nos agradam, que nos adoecem. Então, esse conhecimento não fique restrito somente a ti. Compartilhe, gente, porque todo conhecimento deve ser compartilhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui embaixo, deixa um likezinho pra mim. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!